Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da empresa aí, a Aliar, fazer análise contábil, levantando seus demonstrativos financeiros aí, fazer uma análise, verificar como está a saúde financeira da empresa. Antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. O link aqui, a análise está aqui no meu blog, quem tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, vou começar aqui falando sobre o patrimônio da empresa, que engloba aí o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Bom, analisando aqui, a gente tem um ativo, que é essa linha azul, o passivo, que é a linha laranja, e o patrimônio líquido, que é a linha cinza. Analisando aqui, o maior volume financeiro do patrimônio da empresa é advindo dos bens e direitos que ela tem a receber, né? Os bens que ela tem em posse lá na empresa, então isso é um aspecto muito positivo. Um outro aspecto positivo também, a gente consegue verificar que a origem dos recursos que alimenta aí o ativo total da empresa está dividida entre o patrimônio líquido e o passivo total. O passivo total são as obrigações que a empresa tem a pagar, são os fornecedores, as despesas, as obrigações salariais, os empréstimos e financiamentos, e o patrimônio líquido é o dinheiro que é investido pelos sócios e acionistas, que é o capital próprio da empresa. A gente consegue verificar que está bem dividido ali, praticamente metade da empresa está sendo financiada com recursos próprios e a outra metade está sendo financiada com recursos de terceiros. Então a gente consegue analisar que a situação patrimonial da empresa está bem positiva. Bom, a gente tem um volume de caixa aqui da empresa, tinha um volume aqui com pouca variação entre 2015 a 2019, teve um aumento considerável aí em 2020 e teve uma queda um pouquinho aí entre 2020 e 2021, tendo uma recuperação aí no período de 2022. Olhando aí, o bom a empresa ter um bom volume de caixa aí, porque ela consegue utilizar recursos próprios em vez de ir lá no banco e fazer solicitação de capital de giro, que o capital de giro, que é empréstimos e financiamentos, tem custos, tem as taxas de empréstimos e financiamentos. Bom, vamos falar um pouquinho de contas a receber da empresa. Um outro aspecto positivo aqui, que eu dividi o contas a receber da curto prazo e o contas a receber da longo prazo. Olhando o aspecto de fluxo de caixa aqui da empresa, a gente consegue verificar que o maior volume de contas a receber que a empresa tem a receber daí está alocado no curto prazo, ou seja, dentro do período de 12 meses, ou seja, aí a empresa aí consegue se organizar para fazer uma projeção de geração de caixa aí muito positiva aí dentro dos próximos 12 meses, e o menor volume, praticamente aí nulo, está alocado a longo prazo. Então a maior parte que a empresa tem a receber está alocado dentro do período de 12 meses. Bom, a gente tem um passivo aqui, eu desmembrei o passivo circulante, o passivo não circulante. O passivo circulante é as obrigações que a empresa tem a pagar dentro dos próximos 12 meses, que é o curto prazo na contabilidade, e o não circulante são as obrigações que ela tem a pagar a longo prazo, acima desses 12 meses. Olhando o aspecto, pensando em questão de fluxo de caixa, a empresa ter recursos para poder honrar esses compromissos, o ideal é que o menor volume do passivo esteja alocado a curto prazo, e é o que aconteceu aqui na maioria das vezes. O período analisado, só teve um período aqui em 2020, teve um período aqui que igualou praticamente 50% das obrigações, ficou a curto prazo, e as outras 50% das obrigações ficou a longo prazo, mas a maior parte está no aspecto positivo, porque o menor volume financeiro de obrigações está alocado a curto prazo e a maior parte está alocado a longo prazo. Assim a empresa tem tempo suficiente para poder gerar caixa e honrar essas obrigações aí com tranquilidade, não virando aquela bola de neve. Bom, aqui eu desmembrei aqui o passivo circulante, né, para verificar qual o maior compromisso que a empresa tem aí dentro dos próximos 12 meses. 53% são os empréstimos e financiamentos, ou seja, praticamente mais 50% das obrigações que a empresa tem a pagar nos próximos 12 meses está alocado nos empréstimos e financiamentos, e 18% aqui está alocado nos fornecedores da empresa. Bom, desmembrei também o passivo circulante, são as obrigações que a empresa tem a pagar acima de 12 meses, e os empréstimos e financiamentos têm uma boa representatividade aí, 62% das obrigações que a empresa tem a pagar acima de 12 meses representa aí maior parte aí da fatia do bolo aí está alocado em empréstimos e financiamentos, conforme
o bem parecido aí da composição do passivo circulante da empresa. Bom, a gente tem o volume de vendas da empresa que vinha mantendo um certo volume. A questão da pandemia é que ela deu uma sofridinha aqui em relação às suas receitas e voltou a estabilizar aí nesse período pós-pandemia, até no período um pouquinho já no finzinho aí da pandemia, ela voltou a estabilizar ao volume que ela estava acostumada aqui dos períodos anteriores, sem uma tendência definida, praticamente mantendo o mesmo volume de vendas aí. Bom, a gente tem o resultado bruto aqui, que é a primeira apuração de lucro do demonstrativo de resultado do exercício. A gente consegue verificar aqui que já vinha tendo uma queda aqui em relação à lucratividade bruta da empresa. A questão da pandemia, que a empresa teve prejuízo em relação ao resultado bruto, mas aqui teve um impacto forte em relação à pandemia. Teve a recuperação aqui voltando aos patamares semelhantes aos períodos antes pandemia. Bom, a gente tem um resultado operacional aqui. A empresa já teve um prejuízo operacional em 2017, voltando a se recuperar aqui em 2019. Forte prejuízo aqui em 2020 por questão da pandemia, voltando a se recuperar. 2021, finzinho de 2021, entrou em prejuízo, uma queda forte aqui, e apresentou uma leve recuperação em 2020 aqui no último trimestre, analisado aqui no terceiro trimestre de 2022, voltando a ter prejuízo operacional. Bom, a gente tem o lucro e prejuízo do período. A gente pega todas as receitas menos todas as despesas, verificando no final se a empresa teve lucro ou prejuízo. Já antes da pandemia, a empresa já não tinha uma lucratividade muito constante, que bem consistente, tendo prejuízo em 2017, que mais mantendo volumes baixos de lucro, né? Teve um prejuízo fortíssimo no período da pandemia, apresentando recuperação em 2021. No finzinho de 2021 teve uma queda forte em relação à sua lucratividade aqui, entrando em prejuízo forte. E até então, analisando aqui a empresa, a partir do final de 2021, a empresa só vem tendo prejuízo, tendo prejuízo fortíssimo aqui no último trimestre analisado, que é o terceiro trimestre de 2022. Bom, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Lembrando que o link aqui dessa análise está no meu blog. Eu vou deixar o link aí direto aqui dessa análise aí na descrição do vídeo. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.